São Paulo, ex-time grande, temos que falar sobre isso. Eu já falo isso antes de fazer o canal aqui do Passione Verde, que para mim o São Paulo é um ex-time grande. Mais uma vez passou vergonha na Copa do Brasil. Vamos relembrar algumas coisas que foram faladas. Souza, Arnaldo Ribeiro, entre outros comentaristas totalmente fanáticos e que não têm na cabeça a realidade do que é o São Paulo nos últimos 20 anos, vamos colocar aí. Muita tristeza de todos, e assim, todo mundo foi à loucura. E tem mais, tá? Era a questão do elefante lá em cima, quando estava na liderança do Campeonato Brasileiro. Agora é ladeira abaixo. Se cuidem que vocês ainda vão brigar para não cair no Campeonato Brasileiro. Falar também sobre o jogo do Palmeiras, a questão do Eric Belé, do Felipe Anderson, o que o Abel pode tirar de aprendizado disso, que a gente vem falando há muito tempo, que o Palmeiras pode ter um elenco maior desde que você dê chance para esses jogadores. O Felipe Anderson, né? Quem dera o Felipe Anderson fosse sempre assim, ou pelo menos metade do que ele foi contra um time da 4ª divisão. A gente sabe que quando é confrontos mais pesados, o Felipe Anderson não rende assim. Uma pena, é um jogador que tecnicamente é muito bom. Sobre Rogério Ceni, um futebol de líder. Tá vendo, gente? Não adianta ficar falando. O que importa no futebol brasileiro realmente é o resultado. Eu acho que os únicos times que tem que ser cobrados sim por um melhor futebol é Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. São times que realmente têm muito investimento, dá sim para jogar um melhor futebol. E vamos e convenhamos, o melhor é você jogar bem. Não interessa 3 pontos e ganhando os jogos e se mantendo lá em cima, até aí tá tudo certo. Mas é óbvio que esses três times têm sim que apresentar um melhor futebol, porque tem muito jogador bom, e o Bahia quis se meter nessa, né? Rogério Ceni sempre arrogante. O Rogério Ceni, que desde que virou treinador, o que ele apanha do Palmeiras cara, é brincadeira. Acho que por isso ele tá com tanta, né, essa coisa de falar do Palmeiras, dar declarações. Foi querer falar aquele dia, não, que se alguém vê aqui o futebol, quem é líder é o Bahia, o jeito que a gente joga, o toque de bola. Eu vi, Rogério Ceni. Eliminado pelo Remo, o Remo que o Palmeiras enfrentou na última rodada. E assim, eu vi o jogo de ponta a ponta. O time do Remo é ruim, cara. Com todo respeito aos torcedores do Remo aí, de Belém do Pará, mas eles são muito ruins. É um time muito fraco, tecnicamente terrível. Vendo os volantes lá do Remo, principalmente o que foi expulso. O cara vai dominar a bola foge 5 metros, aí vai dominar de novo, foge mais 4 metros. Então assim, um time bem fraco, que não tem tanto investimento, obviamente, a chance gigantesca de voltar para a 2ª divisão, e o Bahia conseguiu ser eliminado. Cadê, Rogério Ceni? Que você falou tanta besteira, ficou falando aquelas coisas e o seu time está eliminado. E sobre o São Paulo ontem foi eliminado pelo Juventude. Juventude, um time da Série B, que assim, fica toda hora, vai pra Série A, Série B, Série A, Série B. E não é que foi eliminado daquela maneira assim que você pensa, pô, última bola, o Juventude acabou achando um gol, ou com um erro de arbitragem. Não, o Juventude engoliu o São Paulo. Eu vi os melhores momentos e também depois vi um pouco do compacto do jogo, os números também. O São Paulo, fraquíssimo, foi dominado pelo Juventude, já não tinha jogado bem no Morumbi, né? O Juventude já tinha feito um ótimo jogo e ontem o Juventude deitou no São Paulo, conseguiu eliminar. Aí Arnaldo Ribeiro, Souza e etc. querem toda hora, no começo, né? Quando é Campeonato Paulista, o São Paulo consegue ter um mínimo protagonismo. Mínimo, assim, entre o espaço entre os meus dedos. E aí eles começam, né, naquela coisa, naquela saudade, naquela carência de, pô, tá vendo, São Paulo tá bem, a gente tá jogando melhor futebol com o Palmeiras, mais uma vez, é estilo Rogério Ceni, né? Começa a jogar um pouquinho melhor, não, mas o futebol é melhor, é isso, é aquilo, o que aconteceu? Perderam na primeira fase, perderam na semifinal, perderam no Campeonato Brasileiro e vão perder a outra rodada que vão jogar contra o Palmeiras também. É um time muito fraquinho e tem jogadores que o tempo todo... Parem pra pensar. Gustavo Gomes já ganhou um monte de título. Piquerez já ganhou muitos títulos. Rafael Veiga, aí você pega lá o Scarpa que tá lá no Atlético Mineiro. Vocês veem ele dando entrevista? Não que eles não possam dar entrevista, mas você vê eles falando algo polêmico. Cara, o Luciano e o Caleri, que eu coloquei na capa aí que estão chorando, eles ganharam o quê no São Paulo? Eles ganharam a Copa do Brasil no São Paulo. E um Campeonato Paulista lá atrás. E eles a todo momento dão declarações polêmicas, de que assim, aí quando você vê quem é fora do contexto do futebol, fica vendo essas declarações e fala, pô, esse cara deve ser fera, deve ser um monstro aí do futebol brasileiro. Ganharam 2 títulos, nos últimos sei lá quantos anos, talvez na carreira. E eles falam o tempo todo, e jogadores como eu acabei de citar, de exemplo, o Rafael Veiga, o Gustavo Scarpa e etc.,
nunca falam nada. Eu não consigo entender como esses caras têm essa autoestima tão grande como tem Luciano e Caleri. Eliminados, tentem o ano que vem, e quem sabe ano que vem no Campeonato Paulista, o Arnaldo Ribeiro sempre quis dizer isso no começo do ano. Não, porque o São Paulo, o material humano que tem, tá fazendo muito mais que o Palmeiras, tá conseguindo pôr a bola no chão, tá conseguindo isso, tá conseguindo o quê, Arnaldo Ribeiro? Eliminado no Campeonato Paulista, vocês perderam já 3 vezes no ano pra gente. No Campeonato Brasileiro já pegaram o elevador pra baixo e já eliminado da Copa do Brasil. O Sul-Americano é questão de tempo, é só trombar qualquer time melhorzinho da Argentina, também será eliminado e vão brigar contra o rebaixamento. Já estou fazendo uma previsão aqui. Então, tudo que o São Paulo merece nos últimos 20 anos voltou a acontecer com toda a força e eles que sigam assim. Sobre o jogo de ontem do Palmeiras, o Palmeiras fez um bom jogo, um time fraco do Jacupiense, tudo bem, mas deu rodagem pro elenco. O Eric Belé, eu já tinha falado em um vídeo aqui, o Palmeiras tem só, digamos assim, nessa função, às vezes ele coloca o Felipe Anderson por ali, às vezes ele traz o Arias um pouco pro meio, às vezes ele coloca o Andreas ali, mas o Eric Belé é meio atacante. Ele joga de beirada, de ponta, mas ele é um meio atacante muito bom, cara, talentoso, e o Abel Ferreira nunca coloca o menino pra jogar. Eu não tô dizendo pra ele virar titular absoluto, mas eu tô dizendo que ele tem que entrar. Por exemplo, naquele jogo contra o Santos, que o Palmeiras tava mal, tava perdendo todas as divididas pro Santos, o Santos tava muito mais intenso. Custa colocar o moleque alguns minutos? Você acha que esse moleque com 19 anos, descansado, você acha que na intensidade que ele consegue imprimir no jogo, você acha que ele não vai apresentar mais que jogadores como Felipe Anderson, como Maurício, etc? Colocou ele ontem, fez um ótimo jogo. É um menino que tem que começar a ter mais chances. O Luigi de vez em quando tem chance. Eu acho que o Eric Belé precisa ter mais chances. Porque futebol é confiança. Se esse menino começa a jogar bem e se sente confiante, você ganha um baita jogador, cara. Estavam dizendo até que o PSG tá atrás, o PSG é bobo, né? Olha o PSG, vai dar uma olhada no PSG jogando. Pode ganhar o bi da Champions League. Você acha que eles são bobos de tá sondando o Eric Belé? Então é um jogador que tem muita qualidade, mas o Abel precisa colocá-lo em campo. O Abel sempre fala que não sou o treinador da base que mais do profissional, desculpa, que mais coloca jogadores para jogar e etc. Eu uso muito a base. Abel, qualquer um que estivesse no seu lugar, qualquer treinador, utilizaria muito a base, que a base do Palmeiras é muito boa. O que acontece é que às vezes você demora muito para colocar alguns jogadores, pelo menos para testar. Já foi lá atrás com o Hendrick, com o Estevão, com o Kevin, né? Quem se lembra daquela semifinal que nós perdemos pro Boca Juniors, fraquíssimo Boca Juniors, e depois o Boca Juniors acabou perdendo pro Fluminense na final. Se demorou muito. O Eric Belé, como eu disse, não estou pedindo, que deixo bem claro, para ser titular, mas que ele tenha mais chances, mais minutagens. Tem vários jogos aí que o Palmeiras precisa fazer gol no final do jogo, nos últimos 15, 20 minutos, coloca o moleque. Ele vai começar a jogar, provavelmente ele vai ganhar confiança, é bom jogador. Colocou ontem, fez uma boa partida, não me surpreende, porque é muito bom. O Luiz Pacheco também precisa jogar mais, é muito bom jogador. O Luiz ontem batalhou demais, é um jogador que tecnicamente falha muito, mas que batalhou muito, e uma ótima partida do Felipe Anderson, jogou muito, que pena que o Felipe Anderson, só esses brilhos de vez em quando aí, mas infelizmente ele não consegue manter uma regularidade, mas ele pode ser que ele tenha chance contra o Cruzeiro. Eu acho que o Abel, acho que 2 jogadores aí correm por fora, não sei quem ele vai colocar, mas Felipe Anderson e o Eric Belé podem pegar essa vaga do Alan, né, que o Palmeiras, o Alan tá suspenso pro jogo contra o Cruzeiro, vai ser um jogo difícil, o time do Cruzeiro é muito bom e voltou a jogar bem, tem um baita treinador lá, o Arthur Jorge chegou já, ó, estralarzinho de dedo, o time já evoluiu muito e vai evoluir mais, porque o Arthur Jorge é muito bom. O que ele fez com o Botafogo, embora o Botafogo tivesse um timaço, ele com certeza pode ser que ele faça no Cruzeiro, então vai ser um jogo dificílimo, e um desses jogadores que se destacaram podem pegar a vaga do Alan. Eu daria chance pro Eric Belé, já que o Felipe Anderson já teve várias e várias chances e até agora não conseguiu. Dá uma chance pro menino. Se ele for mal, é como o Felipe Anderson. Ele vai mal em vários jogos, em jogos grandes. Você tem que testar o menino em um jogo grande e vamos ver como ele se comporta. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Deixe seu like, deixe seu comentário e até o próximo vídeo.